Só que a gente tem que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que eu disse que a educação não nos ajuda, a nossa cultura ela é muito distante dessa ideia de aperfeiçoamento do ser. Ao contrário, a gente vive numa cultura que alimenta e ilustra a questão da imagem, do ego, o tempo inteiro. E por mais que a gente se trabalhe, a gente é contaminado por essa coisa, né? Então, o grande perigo é que essa camada mais superficial, né, do nosso ser, necessaríssima, que é o ego, porque ele, na verdade, é o que intermedia, né, o externo, ele faz a ponte com toda a nossa interioridade, mas a gente acaba acreditando que a gente só é o ego, né? Esquece a parte toda maravilhosa interna que nos constitui. E o nosso ego, ele tem certeza que ele está pronto, não tem que aperfeiçoar nada, não é? Isso é uma coisa constante. Então, eu acho que eu tenho ficado muito impressionada ultimamente com esse movimento. Eu e Sérgio, a gente conversa muito lá em casa, esse movimento lá nos Estados Unidos, Occupy Wall Street, né? E isso tem me... Eu gosto desse movimento e tem me inspirado. Eu falei assim, acho que eu vou lançar na internet o Ocupe o seu lugar real. Porque se cada um de nós ocupar o lugar real que tem, né? Cada pai for pai, cada mãe for mãe, cada filho for filho, cada um usar seus talentos totalmente, o mundo já se conserta, não é? Mas a gente precisa então, nesse assunto, ocupar o nosso real lugar, que nós somos seres em aperfeiçoamento. Esse lugar é um lugar, sabe, maravilhoso porque ele é verdadeiro. Só que ele requer, como o Sérgio estava falando, uma humildade muito grande. Porque esse desejo da manutenção dessa autoimagem, sabe, incrível, sabe, nos contamina constantemente o tempo todo. Então a gente tem que ter uma humildade de se reconhecer. Nós somos seres que temos aspectos maravilhosos, que temos aspectos medonhos, todos nós. Senão a gente não estava aqui, eu até acredito. Sabe? Eu acho que o planeta aqui, o nosso lindo planeta, às vezes tão machucado, mas ele é o lugar de todos nós chegarmos assim, né, com todos esses lados. Então não tem por que a gente ficar escondendo isso. É muito mais proveitoso e acelera o nosso processo em todos os aspectos se a gente ter essa humildade, a gente se aceitar. Eu acho que a gente tem, por conta disso, muita dificuldade de vincular o encontro amoroso profundo com o nosso aperfeiçoamento. Quando a gente fala isso, muitas vezes eu já senti, conversando dentro do consultório, em outros lugares, que o sentimento que as pessoas têm é de então se sentirem menores por conta disso, se não tem uma relação de fato, não é? De se sentir muito diminuídas. Isso não é verdade, porque na verdade isso aparece na vida de algumas pessoas através da questão da relação, de uma certa solidão, de um processo, e aparecem outros temas e cursos de aperfeiçoamento para outras pessoas em outras coisas. Então, o que eu percebo é essa enorme necessidade desse processo de aperfeiçoamento com humildade. A gente prestar muita atenção no que a vida, com o que nos acontece, realmente representa ou nos devolve ou nos esclarece o que a gente está precisando aperfeiçoar, na verdade, e incluir isso como algo completamente natural. A vida é vivida quando a gente passa por isso, senão a gente fica fora da vida. E mais, se a gente não tem essa humildade, a gente vai exigir que o outro não tenha dificuldade nenhuma também. Só serve alguém que também não tem nada. E mais, que esse outro tem que ser completamente compreensível com o que eu trago. Tem que adivinhar, inclusive, o que eu preciso. Quer dizer, quando a gente não tem essa humildade com a gente passa a ter um grau de exigência em relação ao outro também. É mútuo, é exigência com a gente, exigência com o outro, né? Então eu acho que imantar o encontro profundo passa por toda essa vivência. 2 lembretes: cuidado para a gente não fazer uma negociata com aperfeiçoamento. Do tipo, bem, eu vou me aperfeiçoar para... Qual é o ganho desse troço, entendeu? É chegar alguém na área. Então, quando
se essa trama é percebida, o tapete é puxado. E a segunda coisa é o seguinte: esse aperfeiçoamento, essa busca interna é legítima, verdadeira, honesta, sincera e profunda, ela não pode incorrer num erro. A gente tem o controle dos tempos, o controle dos tempos, tá? Aí, por exemplo, você está fazendo um processo profundo de desvelamento, e ao encontro do teu nome, e ao encontro do teu rosto, e ao encontro da tua história, fala assim, bem, eu acho que já está na hora de alguém chegar no pedaço, porque eu já estou fazendo isso já tem 1 mês e meio, entendeu? Não, às vezes até mais. Não. O fato é que a gente não tem esse relógio. Então é bom essa advertência, porque a gente pensa que a gente é esperto, o problema é que a gente é esperto. É outra coisa. Olha, ser terapeuta não é fácil não, entendeu? Porque às vezes a gente está com Garrincha na nossa frente, entendeu? Com Garrincha na nossa frente. Para quem não lembra de Garrincha, está falando de Neymar, então. A terceira pergunta, eu acho que todo mundo lembra de Garrincha aqui. A terceira pergunta é paixão, sexo, prazer. O que é esta banda boa da relação? Bem, isso é tão óbvio que eu preferia tentar pegar um outro caminho, né? Que é o seguinte, a energia da paixão, ela é a memória, ela é a recordação do primeiro instante em que a vida se fez vida. Essa coisa insana, enlouquecida, que é você estar apaixonado, entendeu? Que o ego não dá conta, o ego é um corpo pequeno para o tamanho desse transbordamento. A paixão é o que os cientistas chamariam do Big Bang, na verdade. Ou seja, e eu prefiro não chamar do Big Bang, mas eu prefiro chamar, é o primeiro instante. Então, estar em estado de paixão é estar em estado de recordação do primeiro instante, em letras maiúsculas, primeiro instante. Primeiro instante é onde a vida se fez vida. Então é coisa séria essa tal de paixão, porque a gente, no mínimo, tem que se sentir merecedor dessa experiência, porque senão ela entra como uma avalanche e a gente, perifericamente, tem algum prazer e daqui a pouco ela vai embora, ela se esvai. Quando, na verdade, a paixão ela pode ser, vamos dizer, a corda que ressoa na Kundalini, a corda que ressoa a gente vibrar com tudo. A gente está apaixonado por uma pessoa, mas o mundo mudou depois dessa paixão. Entendeu? William Bonner e a Fátima Bernardes estão lindos, aquelas notícias estão maravilhosas. Tá? Não é que eu esteja alienado, não é que a paixão tenha me alienado, não. Mas eu ter recordado o primeiro instante, eu percebi a edição maldosa do mundo. Olha, a minha paixão não me permite ser conivente com essa edição dos jornais e dos televisões. A vida não é isso. Isso é apenas uma edição. Nesse momento da paixão, eu estou em plena recordação do primeiro instante. O primeiro instante que a gente pode reviver, quem sabe hoje ainda aqui. Sem até ter um objeto da paixão, que seria o outro. Né? Quando a gente entra num espaço inominável da experiência do sagrado, a gente entra em paixão. Só que a gente não fala da paixão, porque a gente está sempre associando paixão a uma outra pessoa, quando na verdade a paixão é a memória desse primeiro instante. O sexo é o rito. É o rito do primeiro instante. É um rito primordial. Você imagina quando o masculino e o feminino, quando o yang e o yin, eles se aproximam, eles fazem essa dança, fazem essa coreografia e eles encaixam. Tanto, eu falo yang, ainda não estou falando de homem e de mulher, eu estou falando de masculino e de feminino. Quando eu falo de masculino e de feminino, independente do sexo, eu estou falando de encaixe entre uma força ativa e uma força receptiva. Nesse momento, a gente está nesse rito, nessa liturgia, nessa missa, nessa oração sagrada, que é o sexo, a gente está retornando ao primeiro rito da construção das galáxias, do cosmos inteiro, através da fricção, e nasce um filho, e nasce uma galáxia, e nasce todo um sistema. Poxa, nesse momento, esses dois se sentem, no mínimo, alguma empatia com o divino, no mínimo, alguma empatia com o sagrado. Mas essa é uma leitura definitiva para mim. Mas essa é uma leitura que o nosso ego não se preparou. O nosso ego não se preparou para sustentar esse olhar. Então o sexo ele é uma fonte de prazer, dos instintos baixos,
E é uma fonte de catarse quando a gente está ansioso. Imagina hoje a gente ficar 10 horas na frente de um monitor, a gente fica com um nível de tensão, entendeu? E nossa, o sexo é tudo de bom. E aí a gente fica nessa faixa, a gente fica nessa banda gostosa da catarse que não nutre a nossa inteligência espiritual. Entendeu? Que a inteligência espiritual é quando você está num ato. Porque quando eu falo de sexo, eu não estou necessariamente falando de cama, eu estou falando de olhar, eu estou falando de quase toque, eu estou falando de arfar, de respirar, de sussurrar, de tocar, de penetrar ou não. Ou seja, eu estou falando do primeiro instante, o rito do primeiro instante onde tudo se deu, né? E eu tenho certeza que por mais que vocês aqui digam assim, pô, mas eu não vivo isso com meu marido não, pô, mas eu não vivo isso com meu namorado não, mas tudo bem, tudo bem não, mas eu tenho tudo mal, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu não estou falando grego, eu sei que, eu nunca vivi esse troço, mas eu reconheço isso. Gozado, eu reconheço isso. Isso não é mentira. Eu acho que mas não foi num filme que eu vi. E o prazer, na verdade, o prazer é a respiração. O prazer é a respiração. O prazer é a beberragem da existência. É a beberragem da existência. Vocês reparam, quando eu falei hoje no início, que vocês vão perceber a fronteira entre uma visão psicológica e uma visão espiritual da nossa fala. Nesse momento eu não tenho a menor vontade, o menor interesse num tratado psicológico sobre o prazer. Eu não tenho vontade de pedir ajuda, meu querido Zygmunt, para me auxiliar nesse momento. E sim dizer assim, escuta, nós não estamos em prazer agora, nesse momento, tem algo de errado. Não me falem de economia, não me falem das commodities, não me falem da crise na Itália, na Grécia. Escuta, respirem e observem o que está acontecendo nesse momento, agora, aqui e no cosmos. Prazer é a permissão de respirar, de se respirar, de ser respirado. Prazer é a presença, é ser a presença, é estar presente. Se a gente moraliza, né, a gente perde. Se a gente se torna aquilo que a gente é, nada está fora do prazer. Bom, então, com silêncio.